Graça e a paz, amados irmãos e irmãs. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Vou iniciar de novo aqui que estava desligado. Graça e a paz, amados irmãos da Igreja do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor novamente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar em nosso culto da família. Amém? O Senhor é bom, as misericórdias têm se renovado por nossas vidas por conta da fidelidade do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom. Amém? Abramos então aí nossa palavra, nosso verbo. O livro Salmos. Capítulo 128. Capítulo 128 de Salmos. É um capítulo muito conhecido. O tema aqui da versão revista atualizada deste Salmo: temor de Deus e felicidade do lar. Amém? Glórias a Deus. Vamos achar Salmo capítulo 128. Amém? Glórias a Deus. Verso 1 diz assim, o cântico de Davi: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Sou eu e você. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Amém? Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos lá para Salmos 111, capítulo 10. Salmos, capítulo 111, versos 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece o quê? Para sempre. Glórias a Deus. Então nós entendemos que o salmista, neste cântico, está falando de uma vida de vitórias. Ela é pautada, ela tem que estar acompanhada do temor do Senhor. O temor do Senhor não é o temor da guerra. Eu sei que muitas pessoas neste momento temem a guerra que está acontecendo na Rússia contra a Ucrânia, temem de repente a escassez do trabalho, temem de repente as enfermidades, toda a pandemia. Eu sei que o temor é algo que acompanha o homem, mas quando o homem deixa na sua vida que o temor seja um temor somente daquele que tem todo o poder, todo estar em suas mãos, ou seja, o nosso Deus. Aí sim, lá no Salmo 128, ele começa a falar que tudo prospera. Então nós precisamos focar que os nossos medos, que são naturais, aquilo que muitas vezes nos provocam medos e que se passam, muitas vezes se tornam em temores, estejam focados na cruz. Ou seja, eu tenho fé que Deus é meu Pai, e que Ele é o Pai de Jesus, e que Ele enviou então a Jesus para morrer em meu lugar. Quando Jesus morre em meu lugar, Ele também carrega sobre si todas as minhas dores, tudo aquilo que são os meus medos,
tudo aquilo que pode me fazer mal, foi lançado na cruz do Calvário. Quando eu entendo isso, uma fé transcendente, eu estou colocando o temor do Senhor no modo ativo. E é nesse momento, então, que tudo começa a dar correto, ou seja, não a dar ruim, dar bem, a dar certo. Ou seja, tudo que está ao meu redor começa a dar certo. Ou pelo menos eu começo a conviver muitas dificuldades de uma forma a entendê-las e saber também vivê-las dia a dia. Bem, é exatamente o que o Salmo 128 fala em relação à família. Eu entendo que nós temos muitos problemas dentro das famílias, não somente na nossa igreja, mas em muitas igrejas. Todas as famílias estão sendo, vamos colocar assim, acometidas por um terror. Não é temor, é terror. Então, o principado, o capiroto, que eu falo, o peludo, muitas vezes se apresenta fazendo proposta de causar um pânico nas nossas famílias. Mas nós precisamos entender, nós estamos restaurados. E uma palavra que o Senhor tem me dado nos últimos dias é a palavra custódia. Amém? A palavra custódia é exatamente você estar debaixo da proteção, debaixo do cuidado de alguém. Então nós estamos debaixo da custódia de Deus. Amém? Nós somos os filhos de Deus. Nós não podemos perder essa unção de filhos. E sendo filhos, nós somos herdeiros, nós temos promessas. Amém, amados? Amém. Pai, feche seus olhos neste momento. Obrigado, doce amigo Espírito Santo, porque o Senhor nos dá toda a revelação necessária através da palavra, assim como o Senhor Jesus nos prometeu. E ao estar em nosso meio, o Senhor seria o direcionador de toda a verdade, o direcionador de toda a saída, o direcionador de todo o refúgio necessário, para que os meus medos, para que os meus temores não sejam caos, mas sejam simplesmente situações onde eu vou focar o meu temor totalmente em Ti, Pai, sabendo que o Senhor é aquele que pode fazer tudo ao meu favor, sabendo que o Senhor é aquele que agirá, e o Senhor agindo ninguém pode impedir, sabendo que o Senhor promoverá toda sorte de bênção espiritual para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E desde já então, Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus, crendo na unção de manifestação do Senhor Espírito Santo, nós damos como aberto agora esta reunião, este culto nosso ao Senhor, onde nós queremos nos entregar como oferta, como sacrifício santo e agradável a Ti. Assim sendo, ó Pai, nós colocamos agora em nome de Jesus as nossas vidas como vasos apropriados. Nos colocamos agora, Senhor Jesus, totalmente entregues a Ti, onde as nossas preocupações, ansiedades, todos os pensamentos, ó Pai, que porventura venham nos tirar do foco, tirar a nossa atenção, nós deixamos as nossas vidas agora serem reflexo da imagem de Cristo na cruz. Nós também, Pai, precisamos carregar cada um a nossa cruz. Possamos entender este momento de decisão, de saber quem nós somos nesta geração, de termos atitudes que comprovem a nossa identidade nessa geração. Então nós pedimos, Pai, Espírito Santo, Jesus, toma conta deste local agora, os 4 campos deste salão, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando agora, Senhor Jesus, ao Ricardo, à Natália, a cada um de nós que estamos aqui agora, para que neste momento de adoração, o Senhor Espírito Santo tenha a liberdade para agir conforme bem lhe aprouver. Derrama sobre nós, Espírito Santo, uma unção nova, um poder novo, uma autoridade nova. Vem e derrama sobre nós, grandes sinais e maravilhas. Nós cremos neste Deus, que foi o Deus de Abraão, de Isaac, que é o Deus de hoje e que será o Deus de amanhã, o Deus que trará o seu Filho Jesus para levar a tua igreja.
toma conta de nós. Recebe agora, Pai, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Pai, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Vamos com palmas? Aleluia. Amor
podemos sentir o seu toque nos nossos corações neste momento. E é por isso que nós podemos dizer que não existe nada igual à sua presença, nada igual ao seu toque, nada igual ao relacionamento com o Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estes momentos tão preciosos que o Senhor proporciona para nós. Neste momento nós levantamos as nossas mãos, nós realmente recebamos o poder de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo através de nós.
Obrigada, Jesus. Obrigada porque se nós podemos hoje aproveitar dessa liberdade que nos desfaz de toda a vergonha, é porque quando nós confessamos os nossos pecados a Ti e mudamos a nossa rota, mudamos a nossa vida, o Senhor nos perdoa e isso nos tira toda a vergonha que o pecado nos aprisiona. Nós somos livres porque Deus nos dá um novo coração toda vez que nós chegamos a Ele nos arrependendo. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Aleluia, glórias a Ti. Obrigada, Pai. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado.
nós possamos realmente ter um coração parecido com o coração de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos agora para o momento da palavra. A nossa administradora hoje aqui, a Levita Natália. Glórias a Deus, né? Deus se louvado. Nós vamos estar aqui agora orando por ela, para que Deus possa estar derramando na vida dela toda a unção de conhecimento da palavra, sobre as nossas vidas também, toda a literalidade, para que a gente possa estar agora recebendo aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Levante suas mãos, vamos para cá neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja à frente. Este momento da palavra é um momento muito importante. Ser o mensageiro, ser o atalaia, ser o profeta. Nós sabemos que existe uma grande responsabilidade, mas também, Pai, existe um peso espiritual muito grande. E requer, Senhor Jesus, foco, requer, Senhor Jesus, direcionamento em primeiro lugar. É isso que nós te pedimos agora. Que a tua filha, Pai, possa estar recebendo do Senhor. Não do homem, não daquilo que a ciência ou a teologia, estudo humano possa trazer, mas algo que seja totalmente espiritual. Onde ela esteja totalmente vazia agora dela mesma. E ela possa estar sendo cheia totalmente do Senhor, transbordando neste mundo, para que ela possa transbordar também agora para a igreja. Nós estendemos também, Senhor Jesus, para a igreja agora, para que nós possamos estar, Senhor Jesus, aptos, disponíveis para recebermos essa palavra, Senhor Jesus, onde não haja nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de impedimento, quer seja pensamento, quer seja preocupação, ansiedade, qualquer algo, Senhor Jesus, que seja algum tipo de bloqueio. Agora nós te damos o nosso meio. Nós declaramos que este momento da administração da palavra agora, o Senhor cumprirá a autoridade, completando, Senhor Jesus, o propósito desta reunião, este culto que nós estamos entregando ao Senhor. Usa a Natália e deixa, Pai, que as nossas vidas também possam ser usadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Convidar vocês a abrirem a sua Bíblia em Deuteronômio e já se prepara que a gente vai andar muito na Bíblia hoje. Amém. Mas para começar, Deuteronômio 11, nós vamos ler dos versículos 26 ao 28. Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Deuteronômio 11, lá no comecinho da Bíblia, acho que é o quarto livro. Deuteronômio 11, a partir do versículo 26. Na minha versão fala assim: Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os meus mandamentos, se cumprirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. E a maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Podem sentar. Bom, aqui era Moisés que estava falando. Deus estava falando a partir de Moisés e ele falou assim, muito bem claro. Eu estou colocando duas opções. Uma escolha com duas opções. Ou você vai escolher a bênção, ou você vai escolher a maldição.
Não tem uma terceira que é um meio termo, um tipo, não é tão bênção, mas também não é tão mal. Não. É bênção e maldição. Se você escolher a bênção, é porque você vai escolher me obedecer de cabo a rabo. Então, tudinho que eu falei, tudinho que eu falar, tudinho que eu mandar, você vai obedecer e aí você vai ter a bênção. Se você não escolher esse, automaticamente você está escolhendo o segundo. Que é escolher viver de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto. Eu e o Ricardinho temos costume de assistir muitos filmes e seriados pós-apocalíptico, né? Então, né, a terra está devastada, já não tem mais comida e não sei o quê. E sempre tem um abençoado que faz uma escolha ruim, que acaba com tudo que estava dando certo, mas ele fala, não, mas eu só fiz o que eu achava que era certo. E Deus aqui está sendo bem claro, eu não quero que você escolha, aliás, você tem duas escolhas, ou o que eu digo, ou o que você acha que está certo. E aí, isso aqui, eu estava me lembrando de uma vez na faculdade, que a professora estava explicando sobre o que é correto, o que não é correto, e ela falou assim, pense que o correto é o preto, e o errado é o branco. Então a gente sabe que se nós estamos num farol, um carro está lá, se está vermelho, o correto é parar. Se está verde, o correto é ir. Aí ela falou, e se você está 3 horas da madrugada, né, voltando de alguma festa, um casamento, 3 horas da madrugada num bairro meio suspeito, e o farol está fechado. O correto é você parar ou continuar? Aí ela, pela lei, você teria que parar. Mas pela consciência de que você pode ser roubado, é continuar. Então ela falou que tem o cinza. E Deus está falando, não tem cinza. Ou é preto ou é branco. Ou você me obedece ou não obedece. E aí, toda vez que nós pensamos que assim, mas não é tão errado, a gente já está escolhendo o lado da maldição. Toda vez que a gente fala, mas não é bem assim. Mas eu perguntei para minha tia, né? A tia é autoridade sobre mim. Falei, tia, e se eu passasse naquele farol vermelho? E ela me falasse, não, filha, você tem que ir porque vai que você é assaltada. Não importa, gente. Mesmo que ela seja autoridade sobre mim. A autoridade maior ainda é Deus. E isso é muito sério, porque a nossa sociedade, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está vivendo a síndrome do Robin Hood. Quem conhece Robin Hood, né? Bem antigo, né? Era um herói, só que era um herói que roubava. Aí você fala, oi? Heróis não fazem a coisa certa? Mas ele, por roubar dos ricos e dar para os pobres, ele achava que estava abalando, que estava fazendo a coisa certa. Só que roubar é roubar e é errado de qualquer forma. Independente se você vai ajudar alguém, independente se você está tirando de alguém corrupto, roubar é errado. Verdade. E hoje em dia, né, com essa síndrome de Robin Hood, a gente está assim, mas é por uma causa boa. Né? É errado, mas é por uma causa boa. E Deus está falando, não! Se eu falei que é errado acabou. Se eu falei que é certo, por mais difícil que seja, se você for morrer, não importa. Importa o que eu estou dizendo. E aí uma coisa muito séria assim que Deus falou para mim, é que nós não podemos querer adaptar Deus e a Bíblia à nossa vida. Mas que nós temos que nos adaptar a Deus e ao que a Bíblia nos ensina. E aí vamos começar a nossa andança, agora lá para o final, em 1 João. Em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, nós vamos ler os dos versículos 5 ao 10. 1 João 5, aliás, 1 João 1, dos 5 ao 10. Na minha versão ela fala assim,
A mensagem que Cristo nos deu. Já começa aí. Quem que deu? Foi Cristo. Cristo era quem? Filho de Deus. O caminho, a verdade e a vida. Então ele fala assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso. Eita! E a sua mensagem não está em nós. Quando eu li essa passagem na semana passada, logo que eu li esse começo, Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão, eu lembrei de um símbolo. Se eu não me engano, é um símbolo oriental. Não sei se vocês já viram. É um círculo. E aí tem um S, como se fosse um S, assim, no meio dividindo. Então, metade dele é preto, metade é branco. Na parte preta tem uma bolinha branca e na parte branca tem uma bolinha preta. Acho que todo mundo já viu esse símbolo em algum lugar. Isso. E ele é uma mentira deslavada do diabo. Por quê? Este símbolo significa o quê? Que não existe nada tão bom que não tenha um pinguinho de maldade e nada tão ruim que não seja pelo menos um pouquinho bom. E aqui está falando, Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Então, a partir do momento que as pessoas acreditam nisso, isso vai dando brecha, isso vai incentivando a pensar que, será que até Deus é tão perfeito assim? Mas, poxa vida, Ele permitiu que minha mãe morresse por causa do Evangelho. Eu estou lendo um livro que se chama Loucas por Jesus. São histórias de várias mulheres, desde quando Jesus veio, que pagaram um preço por Jesus. A maioria morreu de forma assim, você fala, horrível. E aí você fala, nossa, Deus é bom assim, Deus é luz, mas Ele deixou como assim? E aí, e a Bíblia está falando, Deus é luz e não há nenhuma escuridão. Nós temos que olhar para Jesus e assim como nós cantamos na música, dá-me um coração igual ao teu, quando nós realmente pedimos isso de coração, nós vemos que apesar da circunstância parecer escuridão, ela é a luminosidade mais brilhante que a gente já viu. Teve uma mulher nesse livro que ela estava sendo comida por leões. E as pessoas ouviram, enquanto ela já não tinha mais uma perna, não tinha um braço, sangrando pra caramba. Ela, gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E as pessoas, ela tá louca, é a dor, né, de estar perdendo as partes. E ela falou, não, eu estou vendo Jesus me buscar e não sei o quê. Aí ela falou, ai meu Deus, que coisa mais linda. E essa realmente é a luz que não existe nenhuma escuridão. Mesmo em situação de morte, a alegria da vida, né? Ela está perdendo a vida dela aqui, mas ganhando a vida dela eterna, tinha um brilho tão gigante que eu falo, oh my God, que coisa mais linda. Enfim, mas aí quando a gente começa a pensar que tem coisas boas, coisas ruins que não são tão coisas boas, feitas de forma errada, não é tão ruim, ou coisas erradas feitas de forma boa, não é tão errado, nós corremos o risco de
sermos tentados a encobrir o pecado. O presbítero já falou aqui 1 milhão de vezes que o amor de Deus cobre o pecado, mas ele não encobre o pecado. Quando nós evitamos pensar que nós pecamos, quando nós evitamos realmente assumir a responsabilidade das nossas escolhas, que Deus já falou que é uma escolha para 2 opções, nós corremos o risco de encobrir o pecado. E aqui Jesus, nessa passagem, ele está falando que quando nós assumimos a nossa responsabilidade, confessamos o nosso pecado, aí Deus vem com o sangue de Jesus e limpa todo o pecado. Então ele cobre com a limpeza. Ele não está encobrindo para esconder, mas ele está cobrindo de água, cobrindo daquela limpeza que diz, olha, vai ficar uma pinta cheirosa. E aí, uma coisa que está na minha cabeça já há meses é que assim, não basta se convencer, mas a gente tem que se converter. E eu estava com isso na minha cabeça, falei, mas como assim, né? E aí eu queria convidar vocês a irem lá para Tiago, que continua lá no finzinho da Bíblia. Tiago capítulo 1. Tiago 1, os versículos 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22. Na minha versão fala assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, quando a gente ouve, mas não pratica, a gente entende. Nós somos convencidos. Não, a tia me falou, olha, isso aqui é preto. Aí eu falo, tá bom, você falou que é preto, me convenceu. Mas enquanto eu não agir como se isso aqui realmente fosse preto, eu só estou convencida. Um exemplo mais claro. Por exemplo, se eu quero chegar aqui, no último degrau, a tia me falou, como que você vai chegar no último degrau? Você vai ter que pôr o pé em um, o pé no outro, e enfim, os dois no último. Certo? Só que se ela só me convenceu, mas eu não me converti, eu vou vir aqui. E aí eu vou falar, fechou. Aí ela vai falar, não, porque você só se convenceu, mas você não se converteu. Então, para que a gente pudesse se converter, tem que continuar. Outro exemplo. Eu quero ir para lá. Eu estou indo. Aí o pai fala, não. O que você quer está do lado de lá. Aí eu falo, tá bom. E continuo. Mas o que você quer está lá. Aí eu falo, tá bom. E continuo andando para cá. Enquanto eu não parar, virar totalmente e começar a andar para cá, eu só me convenci de que a coisa está lá. Mas eu continuo andando para cá, porque o que eu acho que é certo está para cá, não importa se o presbítero falou que está para lá. Outro exemplo é assim: vamos fazer arroz. Você já se convenceu de que você, para matar a fome da sua família, dos seus filhos, você vai fazer uma panelona de arroz. Aí você vai, pega a panela, separa o arroz, põe sal e põe em cima do fogo. No fogão. E aí? Não vai fazer arroz. Se você não ligar o fogo, não vai fazer arroz. Não adianta fazer metade do caminho. E aí a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Que ele foi até o fim. Ele não só veio
pronto. Não, ele veio, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E para isso, a maioria das vezes, eu tenho ouvido muito isso em pregações e é verdade. A gente não precisa esperar ter vontade, porque a gente nunca vai ter vontade, né? Se Jesus está falando que é para ir para lá, a minha vontade sempre vai ser para cá. Aí eu falo, não, mas quando eu sentir vontade, aí eu vou. Quando eu sentir vontade, eu vou. Mas a gente nunca vai sentir vontade. Nós temos que ter uma decisão e pagar o preço por essa decisão de virar e ir para lá. Mesmo que a minha vontade esteja para cá, a gente vai. Igual no mar, né? Que a onda está vindo para cá e você quer ir para lá e vai aquele negócio de doido. Aí você te fala, não, mas vale a pena. E é isso que Jesus está nos chamando. Por exemplo, vamos lá para 2 Crônicas. Esse texto todo mundo já ouviu. Não sei se todo mundo sabia que estava lá, mas está em 2 Crônicas 7. Capaz até da gente saber falar ele de cor. Ou seja, já estamos convencidos. A primeira parte a gente já tem. 2 Crônicas 7, versículos 14 e 15. Mas a gente precisa da outra parte, do se converter. 2 Crônicas 7, 14 e 15, a minha versão fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, do que te chamam aí na rua? De crente? Cristão? Evangélico? Ou seja, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra e os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar? Neste lugar onde nós nos humilhamos, onde nós oramos, onde nós buscamos e onde nós nos convertemos. Não adianta só orar. Só orar é só se convencer. Se todo dia de manhã a gente acorda e fala, bom dia Jesus, você é muito fofinho, vamos caminhar comigo, é o primeiro degrau. Fechou. Mas ainda tem o se humilhar, o buscar e o principal, que é o se converter. É um processo. A gente não pode se conformar ou acreditar que só subindo o primeiro degrau, fechou. Porque Deus, lá no começo nós lemos, uma escolha, duas opções. Ou você sobe, ou você desce. Ficar no meio da escada não é opção. Ficar no meio da escada já é a mesma coisa que ficar embaixo. É a mesma coisa que escolher descer. E aí, ai Jesus, isso está me doendo. Aí ele falou, mas é para doer mesmo, porque eu sofri. Você acha que não doeu? Eu lá, pregado na cruz, não doeu. Quando eu te chamei para me seguir, você achou que não ia doer? Ah, minha filha, que bobinha você. E aí, eu queria convidar vocês a irem lá para Colossenses 3, do 5 ao 10. Quando eu estava pesquisando sobre este tema, sobre conversão, sobre arrependimento, nossa, a Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, fala sobre parar e se converter, mudar, se arrepender. Eu falei, nossa, tem muito texto bom, mas eu escolhi poucos, que ainda vão ser muitos, mas são poucos diante de tudo que tem. Mas em Colossenses 3, dos versículos 5 ao 10, ele fala assim, porque até então, nós temos, né, lá em Deuteronômio, você escolhe a bênção ou a maldição. Aí em 1 João nós lemos que Deus é luz e nele não há escuridão. Em Tiago nós lemos, deixando a impureza e acúmulo de maldade. Em Crônicas, né, nós lemos que temos que nos humilhar,
Temos que orar, temos que buscar e mudar o caminho, converter dos maus caminhos. E aí, mas tecnicamente você fala, tá, mas o que é exatamente a luz? O que é exatamente a bênção? O que é exatamente a maldição? E em Colossenses tem vários versículos, tem Romanos também, um bem pontual, mas em Colossenses é um dessas passagens que deixam as coisas um pouco mais claras. E fala assim, Colossenses 3, a partir do versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo. Em outras versões fala, façam morrer os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, imoralidade sexual, indecência, paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram de uma nova natureza. E aí ele fala assim, tão lindinho. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Preste atenção nisso, ele está sempre renovando. Ele te deu uma nova natureza uma vez, mas ele continua sempre renovando, para que ela possa ser parecida com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E aí, lá em 2 Crônicas 30, não precisa abrir porque é bem pequenininho, 2 Crônicas 30, capítulo 9, parte B, fala assim, porque o Senhor, o Deus de vocês é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o rosto, se vocês voltarem para Ele. Então, o tempo todo, Deus fala, olha, eu só estou aqui esperando você mudar, você continuar subindo a escada, você parar de ir para lá e vir para cá. Porque eu sou bondoso e compassivo. Muitas vezes nós temos a sensação de que a nossa oração não é ouvida, né? Mas se nós formos pensar no texto que nós lemos agora há pouco de 2 Crônicas, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à sua oração. Se nós não fizermos nada disso, de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos e principalmente de nos convertermos dos nossos caminhos, Jesus não vai ouvir a nossa oração. É condicional. Está aqui. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração se fizer neste lugar. Lugar de humilhação, de oração, busca e conversão. Eu estava olhando no dicionário o significado da palavra arrependimento. Abram comigo lá em Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17. Aqui é Jesus falando. E ele falou assim. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E aí, o próprio Jesus está falando para a gente, arrependam-se. E lá fui eu caçar no dicionário o que significa arrependimento. Arrependimento significa ação ou efeito de arrepender-se. Mas ele continua,
ação de mudar de opinião. Eita, Deus. Ou mudar de comportamento em relação ao que já aconteceu. Ou seja, você já fez, mas você vai mudar para que da próxima vez você não faça de novo. Mudar de ideia, voltar atrás em alguma decisão. Então, quando Jesus aqui em Mateus 4 fala, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ele está falando, muda de caminho, muda de ideia, muda de comportamento. Porque do jeito que você está indo, quando o reino de Deus descer, você não vai subir. Você vai descer ainda mais. Aí está pertinho, um pouquinho para frente em Atos 3, do 19 ao 20, Atos 3, 19 e 20. O escritor do livro de Atos falou assim: portanto, arrependam-se e se convertam. Se a gente já viu que arrepender é mudar, ele não precisava falar se converta. Mas a importância de realmente mudar é tão séria que ele fala de novo: arrependa-se e converta-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Amém. E que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Às vezes a gente está assim, eu não sei quem aqui já teve uma angústia daquela que você fala, agora eu morro de tristeza. Mas é aquela que você fala assim, que até para respirar dói. O pecado e o acúmulo de maldade vai trazendo essa angústia. Vai trazendo e a gente nem se dá conta. Mas não se dá mesmo. E aí o escritor do livro de Atos fala assim: arrependam-se e convertam-se. Ou seja, assuma a responsabilidade da sua escolha que Deus falou. Você escolhe bênção ou maldição? Quando você tem escolhido maldição, assuma a responsabilidade. Confesse àquele que te deu essa opção de escolha. Confesse, mas assim, querendo mudar. Porque não adianta só confessar e não mudar. Né? Se estamos falando que arrependimento é mudar totalmente, não adianta se convencer e só confessar. É preciso confessar, se arrepender e se converter. Porque aí, da presença do Senhor, vão vir tempos de refrigério. Esses tempos de refrigério, a gente só vai alcançar o refrigério maior no céu. A gente fica, se a gente assiste 10 minutos de televisão, a gente fica, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Mas se a gente tiver esse discernimento de se arrepender dos nossos pecados, nós vamos receber esse refrigério. E aí, por mais que a explosão aconteça aqui, você fica até surdo. Por mais que perca tudo, você vai falar, eu estou no refrigério do Senhor. Aleluia! Porque eu me arrependi. Eu confessei os meus pecados. Eu mudei. Eu não só me convenci de que eu precisava mudar, mas eu realmente mudei. Ai, como Jesus é fofinho, aí Ele traz o refrigério dele. Glória a Deus. E aí, lá em... Deixa eu ver. Vamos para Mateus 3, versículo 8. A gente já estava aqui pertinho em Mateus 4, quando Jesus disse: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Mas um pouco antes, em Mateus 3, 8, Jesus tinha dito assim: produzam
fruto digno de arrependimento. Por que ele falou produzam fruto digno de arrependimento? Porque lá em João, aí se quiser deixar o dedinho marcado aí ou se guarda na mente, produzam fruto de arrependimento. E vamos lá para João, é o último texto que a gente vai hoje, eu prometo. Lá em João 15, dos versículos do 1 ao 6. Nós acabamos de ler em Mateus, Jesus falou assim, produzam fruto de arrependimento. E lá em João 15, do 1 ao 6, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Quando eu li isso aqui, eu falei, então tem videiras que não são verdadeiras? Vamos saber. Mas Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Em outras versões fala agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, o que nós lemos em Mateus 3? Fruto de arrependimento. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, se você só aceitou Jesus como seu Salvador, mas você não produz fruto de arrependimento, que é mudar, você vai ser cortado e jogado fora. E eu falei, Jesus! E aí, quando eu li isso, Jesus já foi me trazendo assim, olha, tem isso aqui para você se arrepender, tem esse outro aqui. Aí eu, tá bom, eu tô entendendo. E aí eu só fui fazendo a listinha do que eu tenho que me arrepender. Glória a Deus. Daquilo que eu tenho que realmente mudar. Daquilo que eu fiz e que eu não tenho mais que fazer, porque quando eu fiz, eu não escolhi a bênção, eu escolhi a maldição. Mas continuando. E todo o que dá fruto, qual que é o fruto? De arrependimento, ou seja, de mudar, ele limpa. Lembrando lá do versículo que nós lemos em 1 João, nós lemos. Ele cumprirá a sua promessa, perdoará os nossos pecados e limpará toda a maldade. Ai, Jesus, como ele é fofinho. Ai, eu fui ficando animada. Então vamos repetir para a gente entender. Todo ramo que estando em mim e não der fruto de arrependimento, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto de arrependimento, ou seja, quando você muda, quando nós mudamos, ele limpa, ou seja, ele tira o nosso pecado, tira a maldade de nós, para que nós produzimos mais ainda. Ou seja, o arrependimento é todo dia. Porque você pode falar, não, mas eu já tenho 30 anos que eu sou crente, 40 anos, o presbítero é presbítero, não importa. Quanto mais você muda, mais ele vai te mudar, e mais ele vai te mudar, e mais ele vai te mudar, porque ele quer que você produza cada vez mais fruto, e fruto de arrependimento. E continuando, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, nossa, quando Deus falou isso, eu falei, é verdade. Eu nunca tinha me atentado a isso. Quando estamos doentes, nós tomamos remédio. Mas se eu falar assim, justamente porque eu estou doente, eu não vou tomar remédio, não faz sentido. Mas quantas vezes nós falamos assim, não, mas eu escolhi o lado da maldição, eu pequei, e eu não me arrependi para mudar. Então eu não vou chegar a Jesus, porque eu vou ter vergonha. Porque eu sei que eu pequei, ele sabe que eu pequei, mas eu não vou mudar. E aí Jesus fala assim, se você não estiver em mim, você não vai mudar mesmo. Então assim,
Você não pode me evitar. Quanto mais você me evitar, quanto mais você deixar de fazer na minha casa, por causa do pecado, mais o pecado vai acumular, e a gente não vai mudar mesmo. Não vai mudar. Ai, quando eu leio a Bíblia, eu fico empolgada. E aí ele continua assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quando a gente ouve falar de inferno, a gente ouve o quê? Fogo, arder, chamas. E ele está falando: se você não permanecer em mim, você não vai produzir frutos de mudança. Não produzindo frutos de mudança, você vai para o inferno. E, gente, é mais sério do que a gente pensa. A gente realmente não pode só se convencer, a gente precisa mudar e se converter. Não tem como a gente, lá no começo, quando nós lemos em Deuteronômio, tem a bênção e a maldição. Não tem como se abster da escolha, porque se abster da escolha já é escolher a maldição. Deixar para pensar para depois já é escolher a maldição. Ou a gente escolhe se arrepender todos os dias, porque Jesus falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, todo dia, tomando a decisão de tentar mudar. Ou senão, a gente já está automaticamente deste lado. E o principal, para encerrar, quando Jesus fala que Ele quer que nós produzamos frutos, Ele fala que é frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento, como nós vimos, é mudar de direção, mudar de ideia, deixar de fazer algo que a gente já fazia. Uma coisa engraçada, não pode ser como o suco do Chaves. Quem já assistiu aquele episódio do Chaves? Ele está lá vendendo os sucos dele. Aí ele fala: tem limão, laranja e tamarindo. O de limão parece de tamarindo, mas tem gosto de laranja. O fruto que Jesus pede de nós não pode ser igual ao suco do Chaves. Oh, Deus. Que parece, mas tem gosto do outro e tem cor do outro. Não. É um único fruto. Amém. É o único suco. É o único fruto. É fruto de arrependimento. E eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Fechar os seus olhos. Colocar a mão no seu coração. Vou chamar o presbítero. E pensando nisso, em tudo isso que nós conversamos, sobre entender o que é o arrependimento de verdade, o fruto que Jesus espera de nós, eu já tenho a minha listinha. E eu queria convidar vocês a pensarem na vida de vocês. Hoje, da semana, do mês, do ano, ou quem sabe de anos. E que nós possamos, cada um de nós, pedir perdão, mas que nós possamos realmente escolher a bênção e não a maldição. Que nós possamos realmente nos posicionar em permanecer na videira que é Jesus, para que nós não venhamos ser cortados. Vai pensando. O Espírito Santo já está aqui trabalhando. Amém. Ele já trabalhou no meu coração e tem trabalhado naquilo que eu tenho que mudar. Amém. Se você perguntar para ele com certeza vai falar também para você o que você tem que mudar. O fruto de arrependimento que você tem que
produzir. Que nós possamos, a partir de hoje, tomar um posicionamento de permanecer em Jesus. Enquanto isso, o presbítero vai orar pela igreja no geral. E cada um de nós vamos olhar para nós, pedir o nosso perdão específico, que só eu e você vamos saber. Enquanto o presbítero pede para Jesus, por toda a igreja. Amém? Não se desligue nesse momento. Mantenha o foco naquilo que Deus está colocando no seu coração, o algo que você tem que se converter. Eu quero apenas trazer uma palavra de algo que o Senhor colocou no coração enquanto a Natália estava pregando. Deus não tem prazer em destruir, em fazer que nós possamos deixar de existir. Quando Deus procurou a Abraão para falar sobre Sodoma e Gomorra, Deus fala a Abraão que não estava se conformando com toda a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Então, naquele momento, Abraão começa a cogitar com o Senhor. Senhor, se houver ali apenas 50 homens, 50 pessoas que sejam justos, o Senhor deixaria que fosse poupada a cidade toda? O Senhor diz. E Abraão então começa a diminuir 45. O Senhor falou, não, 45 também. Senhor, por 40. Não, Abraão, por 40 também não destruiria. Mas, Senhor, se houver ali 20, Abraão, se houver 20 justos ali, também não destruiria. Senhor, por último, se houver 10 pessoas, Deus falou para Abraão, não, Abraão, se houver 10 pessoas ali que se arrependam, 10 pessoas que sejam justas, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Na realidade, só havia Ló justo. Talvez nem a esposa e as filhas, mas apenas Ló. E naquele momento, então, que os anjos são enviados por determinação de Deus para a destruição de Sodoma e Gomorra, amados, preste atenção, essa palavra é muito séria em tudo que a Natália pregou. Quando os dois anjos desceram dentro da cidade, estavam permanecendo na praça, e os moradores daquela cidade queriam abusar sexualmente dos anjos, Ló não deixa, mas naquele momento então os anjos falam para Ló, recolhe a sua família, pega aí os seus genros, seus futuros genros que já são prometidos para suas filhas, pega as suas filhas, sua esposa, vão sair daqui. Amados, a família de Ló procrastinou sair de Sodoma e Gomorra, a ponto de os anjos terem que pegar nas mãos a Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Tamanha era, vamos colocar assim, já o envolvimento de Ló com sua esposa e suas 2 filhas em Sodoma e Gomorra. Os anjos pegam então, vamos colocar assim, praticamente à força, na marra, pega, vem, você não vai sair por sua conta não, pega, tá sua mão aqui, vem cá, pega as filhas dele e sai então com esposa e filhas. Mas Deus dá uma determinação através dos anjos do seguinte: logo, vocês não podem olhar para trás. Ou seja, vocês estão convertendo agora. Vocês estão saindo desta cidade, desta direção de iniquidade, desta direção de pecados, onde a cidade já está totalmente corrompida. Vocês vão subir até outra cidade lá agora. Vão subir até o monte, até outra cidade. Mas vocês não podem olhar para trás. Num determinado momento em que Ló, a esposa dele e as 2 filhas estavam chegando na cidade, a esposa de Ló olha atrás.
mais. O coração dela se converteu para o lado errado. Ela não se converteu para aquilo que o Senhor está falando, para a salvação, amados. E nós muitas vezes estamos dentro da igreja. O Senhor está mostrando o livramento, os anjos do Senhor estão atuando. Sigam para o caminho que é Jesus. Mas muitas vezes nós estamos olhando para trás. E dentro da igreja muitas pessoas estão com uma mulher de Ló, estátuas de sal. Embora haja muita discussão teológica sobre isso, isso foi só simbólico, não foi real, eu acredito que foi real. Eu quero falar para você, meu irmão, não seja uma estátua de sal dentro da igreja. Se converta. Eu já tenho a minha relação. Eu quero orar com vocês. Coloque suas duas mãos na altura do seu coração. Eu quero que você agora provoque o coração de Deus, que o seu coração clame, porque as palavras, muitas vezes, como nós temos ensinado aqui através do Espírito Santo, muitas vezes as palavras são contrárias, elas são mentirosas, mas nós queremos agora que os nossos corações clamem arrependimento. Essa palavra tem sido pregada constantemente. Que os nossos corações clamem por arrependimento. A bênção do Espírito Santo. O Senhor é lindo. O Senhor é magnífico. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua verdade está sendo direcionada aos nossos corações. Mesmo nós, muitas vezes, ó Pai, sendo tão desobedientes, tão rebeldes, o Senhor tem se preocupado em entregar palavras para que nós possamos, ó Pai, convertir, para que nós possamos, ó Pai, tomar o caminho da obediência e abandonar todo tipo de desobediência. Eu quero, Pai, me converter de todos os maus caminhos. Eu quero, Pai, que a minha vida frutifique frutos de arrependimento, frutos que estejam mostrando conversão no amor, conversão na paciência, conversão na paz, conversão na benignidade, conversão na longanimidade, conversão na fidelidade, conversão na mansidão, na humildade e conversão também no domínio próprio. Onde os meus atos, onde as minhas atitudes serão promotoras de frutos verdadeiros e não de frutos falsos. A minha vida, Pai, o meu ramo vai produzir a alegria, o fruto da alegria, vinho novo, unção nova. E assim eu espero também, ó Pai, para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Que venha um Espírito agora, Pai, de um arrependimento forte em cada coração, onde os nossos corações clamem ao Senhor por um verdadeiro arrependimento. É o que nós pedimos assim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia! Amém, amados? Amém. Eu creio que essa palavra foi uma palavra bem complemento da palavra de quarta, do que vem sendo pregado em nome de Jesus. Amém? Então, tenho aqui 3 convites para vocês especiais. 3 convites especiais. Primeiro convite, quarta-feira, Irmã Claudete, 19 horas, quarta-feira, da Vitória, em nome de Jesus. Sexta-feira, é o dia 25, é a última sexta-feira do mês. Eu quero que a igreja, eu faço um convite, sabe aquele convite que é convocação? Que vocês estejam junto comigo, vamos dar a partida, vamos dar a convocação, sair, dar um ponto inicial, ponto de partida na nossa vigília, nossa primeira sexta-feira, por causa de vigília, uma mini vigília. Nossa vigília mesmo é passar a noite orando, como que era antigamente, né? Nós vamos fazer então, dar um ponto de partida, nós vamos chegar às 21 horas, na sexta-feira, dia 25. Nós vamos esperar só mais um pouquinho para os irmãos chegarem.
nós vamos para o Monte Itaquera. O Monte Itaquera é mais perto, mais acessível, não precisa subir, é um monte mais fácil. Dá para a gente cantar um pouco, dá para ficar ali um pouco separado, cada um. Amém, irmão Cláudio? Está firme? Firme na conversa? Então, irmã Iris também, irmã Claudete, Miriam, irmã Miriam, Carol, irmã Gustavo, ensinando Jesus a Natália, Ricardinho também, a presbítera Sandra, a Fabiana, Anderson, Jonathan, a Alessandro, todos vocês aí, em nome de Jesus, estão aqui. Amém? Dia 25, então, sexta-feira. Amém? Eu vou chegar aqui dia 21 horas, esperar chegar mais alguns irmãos. Se for 9h45, a gente sai para lá. A gente vê quantos carros vai precisar ir, né? Quem precisa de ajuda na auxílio, na condução, a gente vai para lá. Eu tenho certeza que é um tempo novo, é um momento de oportunidade ímpar que nós precisamos ter para a questão de subir degraus. Né? Subir degraus. Amém. Então, domingo também, aí nós estamos no nosso culto da família, que é o que já dá delícia, já é. Missões. Não, missões, estou lembrando, missões, não é isso, ou é o outro. Então vai ser nosso último culto domingo do mês, nós vamos trazer aqui uma missionária Sônia, essa pode falar o nome, normalmente, missionária Sônia, que é da Unida, a amiga não conhecida nossa, e vai estar aqui novamente, tá bom? Falando sobre missões, fazendo que os nossos corações queimem por esse trabalho tão importante. Amados, toda a igreja tem necessidade de ser missionária. Igreja que não é missionária vai estar fora do, vamos colocar assim, propósito de Jesus. Nós temos que ser missionários. De alguma forma, investir em alguém que está indo, em alguém que já está separado, uma igreja cresce, ela já tem os seus missionários, ela vai encontrar os seus próprios missionários, vai ter o seu campo de trabalho, como nós ainda somos pequenos, nós estamos abençoando o ofertando na vida de alguns missionários que nós conhecemos, que são sérios, né? Não são aventureiros, nada, mas são missionários de fato. Amém. Missionários que eu tenho certeza que se tiver essa situação de leões, de perseguição, eles vão pagar. Tá bom? Então levante suas mãos agora santas. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, igreja que não é conhecida, igreja que é convertida, igreja que vive o Evangelho absoluto e que frutifica em todo o tempo. Está com um ramo enxertado na vida que é Jesus, que tem identidade, que é a igreja eleita, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Vamos em paz e em segurança aos nossos lares, sempre uma bênção onde você estiver. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém.